Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar para um período bem turbulento na história de Israel, logo ali depois que eles saem do Monte Sinai. Isso, estamos falando do livro de Números, mais especificamente os capítulos 11 até o 21. É um trecho, assim, fundamental. Exato. Eles tinham acabado de receber a lei, estava tudo organizado, o acampamento montado, e de repente a coisa começa a pegar fogo, literalmente, em alguns momentos, né? Uma série de conflitos, de rebeliões. É impressionante a rapidez com que a situação escala. E a nossa ideia aqui é tentar desempacotar essas histórias. São narrativas às vezes duras, difíceis de ler até, mas o que elas revelam sobre a natureza humana e, por outro lado, sobre a fidelidade e a paciência de Deus, mesmo com tanta teimosia. Pois é, e o fascinante é que, como você disse, não são só incidentes jogados ali. Existe uma organização muito interessante por trás. São, na verdade, 7 episódios principais de rebelião que formam um padrão. 7. Uau! Vamos listar isso para a gente ter uma ideia? Começa como? Começa ali no capítulo 11, versículo 1, com o povo reclamando das dificuldades da viagem. Uma queixa geral, assim. Ah, sim. E logo depois, no mesmo capítulo 11, eles já começam a reclamar da comida, né? Do maná. Sentem falta da carne, do peixe, do Egito. Exato. Essa nostalgia do Egito é um tema recorrente e problemático, né? Aí no capítulo 12, a coisa fica mais pessoal. Miriam e Arão, a própria família de Moisés, questionam a liderança dele. Nossa, de dentro de casa. E depois vem aquele episódio terrível dos espias no capítulo 14, quando a maioria volta com relatório negativo e o povo se desespera e quer voltar para o Egito, rejeita a promessa. Esse é um ponto crucial. Depois, capítulo 16 tem a grande rebelião de Corá, Datã e Abirão, que desafiam Moisés e Arão abertamente. E como se não bastasse. Ainda tem mais. Sim, logo depois da punição de Corá, a comunidade toda murmura de novo contra Moisés e Arão. É o versículo 41 do capítulo 16. Meu Deus, é muita tensão acumulada e falta um, né? Falta. Capítulo 20, eles brigam com Moisés de novo, dessa vez por falta de água. E finalmente, no capítulo 21, eles falam explicitamente contra Deus e contra Moisés, por causa das dificuldades do caminho. Ufa! É uma sequência de tirar o fôlego. Muita gente irritada, muito conflito. E o mais incrível, como eu disse, é que essa sequência não é aleatória. Vários estudiosos apontam por uma estrutura literária chamada quiasma. Imagina um espelho. A, B, C, D, C, B, A. As histórias das pontas se conectam, as seguintes também, até chegar no centro. Interessante. Como funciona isso na prática nesses capítulos? Olha, as pontas A, que seriam números 11.1 a 3 e números 21.4 a 9, tratam de queixas mais gerais sobre as dificuldades da jornada. E nas duas, o juízo divino envolve fogo, fogo literal no primeiro caso, e o fogo das picadas das serpentes ardentes no segundo. E em ambos, a intercessão de Moisés é que traz a solução. Entendi a conexão. E o par seguinte, o B? O par B, que seria números 11.435, a reclamação pela carne, e números 20.1 a 13, a briga pela água, tem um foco claro: comida e água. E nos dois casos surge aquela saudade perigosa do Egito. É impressionante como a memória curta faz eles idealizarem a escravidão, né? E as consequências são bem graves. Inclusive, nesse segundo episódio da água, é onde o próprio Moisés falha. Ele perde a paciência e não santifica a Deus perante o povo. Nossa, até Moisés. Isso mostra a pressão do momento. E o C? O par C, no capítulo 12, Miriam e Arão. E nos capítulos 16 e 17, Corá e depois a murmuração geral, são rebeliões diretas contra a liderança de Moisés e Arão. O questionamento vem de dentro, da própria família ou de outros líderes importantes. E nos dois casos, Deus intervém de forma muito clara para reafirmar a autoridade deles. Faz sentido. E aí chegamos no centro.
o D. Exatamente. O D, o coração dessa estrutura, são os capítulos 13 e 14, o episódio dos espias e a recusa do povo em entrar na Terra Prometida. Ali é a rejeição explícita da libertação e da promessa de Deus. Eles não só duvidam, eles querem voltar para trás, por Egito. Essa estrutura coloca esse momento como o ponto mais crítico, a raiz da incredulidade que vai marcar toda aquela geração. Olhar para essa estrutura quiástica dá uma profundidade diferente, né? Realmente destaca essa rejeição no capítulo 14 como o fundo do poço, talvez. E é chocante ver essa espiral de reclamação e, sabe, é tão fácil a gente ler isso e pensar, nossa, que povo difícil, eu jamais faria isso. Mas aí a gente para pensar. Exato. A gente pensa. Quantas vezes a gente também não reclama na primeira dificuldade? Quantas vezes a gente esquece das bênçãos de ontem quando hoje está apertado? Acho que essas histórias funcionam um pouco como um espelho, né? Exatamente essa palavra. Um espelho, ou talvez até uma caricatura, que exagera traços que infelizmente são bem humanos. Nossa impaciência, nossa memória curta, nossa dificuldade em confiar quando as coisas não saem como a gente espera. É um confronto, né? Como a gente reage sob pressão. Totalmente. A gente pode lembrar de Abraão, por exemplo. Ele também enfrentou o desconhecido, situações impossíveis. Mas Gênesis diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Há um contraste muito forte com o diagnóstico que Deus faz de Israel ali em Números 14. Até quando este povo me provocará? E até quando não crerão em mim? E até mesmo sobre Moisés, lá em Números 20. Porquanto não crestes em mim para me santificardes. A questão central era essa, a falta de fé, de confiança. É um convite para a gente ser bem honesto com a gente mesmo. E por falar nisso, para quem está acompanhando a gente, qual dessas histórias mexe mais com vocês? Qual desses episódios de Números te chama mais atenção ou talvez te incomoda mais? Conta pra gente aí nos comentários, a gente adoraria saber a opinião de vocês. Ótima ideia. Mas olha, é crucial a gente não parar só nesse diagnóstico da falha humana, porque a história não acaba aí. Logo na sequência desses capítulos de rebelião, a gente tem a história surpreendente de Balaão, nos capítulos 22 a 24. Ah, sim, o profeta que foi chamado para amaldiçoar Israel. Exato. E enquanto Israel estava lá, provavelmente sem nem imaginar o que estava acontecendo, Deus estava agindo nos bastidores. Ele transforma as maldições que Balaão tentava proferir em bênçãos poderosas sobre o povo. Deus estava protegendo Israel e reafirmando as promessas da aliança feita lá com Abraão. Nossa, isso é muito poderoso. Quer dizer, mesmo no meio da rebelião, da disciplina, Deus continuava fiel ao plano dele? Exatamente. Isso mostra que, apesar da infidelidade do povo, Deus permanece fiel. A história, no fim das contas, é sobre a fidelidade e a perseverança de Deus, não sobre a perfeição do povo dele. Isso muda tudo, né? Muda completamente a perspectiva. Então, o que a gente leva disso tudo, essas passagens de Números, com toda essa atenção, elas nos convidam a olhar para os nossos próprios desertos, para as nossas dificuldades. Como é que a gente encara? Será que a gente cai fácil na armadilha da reclamação, esquecendo tudo que Deus já fez por nós? É a grande questão, né? E fica talvez uma provocação final para a nossa reflexão. É como é que a gente pode cultivar uma fé mais robusta, uma confiança que não desmorone na primeira tempestade, quando as circunstâncias parecem gritar contrário. Boa pergunta. Como podemos, de forma ativa, nos lembrar da fidelidade de Deus, usar esse espelho de Números para aprender, sabe? Para não ficar repetindo os mesmos padrões de murmuração e incredulidade quando o caminho fica difícil. Uma reflexão super necessária. Bom, se essa nossa conversa te ajudou, de alguma forma te fez pensar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas explorações. Isso aí. E continue pensando sobre isso. Até a próxima, pessoal!